início desse projeto aconteceu com a solicitação do cliente. Inicialmente eles pediram uma área de lazer. Aí, a partir da visita ao terreno, que a gente entendeu um pouco mais o local e o entorno, né? A gente poderia tirar partido da vista desse local, já que está o terreno situado num ponto alto. E também uma vantagem é que é um terreno de esquina. Exato. É um terreno generoso e eles queriam, inclusive, essa proposta, né? Trazer uma área de lazer para Araras que fosse bonita, fosse mais bem acabada, não tão rústica, e que servisse para vários fins, né? Exato. E aí, ao longo do projeto, eles se encantaram com o projeto e aí começaram a tomar gosto a ponto de fazerem um projeto mais voltado para eles, para a família mesmo, do que propriamente para a locação, né? Foram criando, acho que, um vínculo com o lugar, né? Quando a gente vai vendo tudo construído, assim, não tem como, né? A gente acaba gostando daquilo. A partir dessa premissa, que normalmente se fala área de lazer, sempre se lembra algo mais rústico, com bastante madeira, e aqui não, a proposta foi inverter, foi levar para uma linha mais contemporânea mesmo, com materiais bastante atuais, com o uso do vidro em abundância, para poder trazer essa claridade e ao mesmo tempo a proteção. Então o vidro ele serve como uma pele para que a luz natural entre em abundância no espaço, mas a gente tenha a proteção, por exemplo, contra as intempéries, né? E isso daí acaba criando um ambiente mais aconchegante aqui. O terreno é de esquina, então a gente criou um desnível no ponto mais baixo, que seria um acesso de serviço, de garagem, e aí esse desnível acabou dando uma graça para a área externa, para a área da piscina, e aí conseguimos propor o deck, a piscina e mais espaços externos, como o fireplace, né? Sim. E o jardim. Acho que a gente pode subir, tem um acabamento muito interessante na escada, né? Que a gente está trabalhando com o granito São Gabriel, mas diferente desse que a gente vê aqui na cozinha, que é o São Gabriel polido, o mais comum, a gente trabalhou com um acabamento aveludado e traz uma sofisticação para um material que é comum e ao mesmo tempo nós não abrimos mão de ser uma pedra, né, um granito. Bom, então aqui quando nós chegamos, né, no patamar que vai dar acesso a um quarto que tem aqui, é um quarto privativo, a ideia era criar de fato esse lugar onde os clientes pudessem ter um espaço para eles reservado fora da área social. E quando a gente chega, a gente tem esse belo cenário, né, que é uma janela que ajuda a trazer luz natural, mais claridade para esse acesso. E o principal aqui foi a escolha do acabamento do granito. Então, o granito, ele é o São Gabriel, é o mesmo granito que a gente usou em outros elementos aqui da casa, né, como por exemplo na cozinha. Mas a diferença é que aqui ele está num acabamento aveludado. Então, ele tem um toque acetinado, sem brilho nenhum. E o mais bonito é que aparece toda a textura dele, essas imperfeições, né? No sentido de ter uma textura um pouco mais espessa, outra mais fina. E é isso que dá a graça da escolha do granito. Um ponto interessante, quando a gente usa um granito, uma pedra, algo natural, é que aqui a gente sabe que ele vai envelhecer bem. Ele não vai ficar trincado, a gente não corre riscos com ele, como a gente poderia correr riscos com alguns porcelanatos. E também fica muito mais bonito, porque a gente não tem emenda nenhuma, né? Não tem rejunte. Então, dá essa aparência de linearidade, de continuidade, e o preto trouxe, de fato, uma sofisticação. Aqui no pavimento superior, a gente tem uma suíte que é privativa para que
Caso esteja locado o espaço no térreo, a gente tem essa área dos proprietários que eles podem usar com exclusividade, que aí nós temos acesso à sacada, que dá vista para a cidade, uma vista bastante ampla, né? E também esta abertura que faz ligação visual, uma comunicação com o pavimento térreo, né? Sim, eu acho que inclusive isso ficou interessante e talvez esse foi um dos pontos de virada de chave para eles de querer tornar esse espaço muito mais deles do que para locação, porque quando a gente abre aqui, a gente está integrado com a parte inferior, então a gente pode ver, né, todo mundo lá embaixo, ter essa ligação. E as portas de correr, esses elementos, né? Aqui a gente acabou usando o MDF Brise, mas esses elementos, eles nos permitem essa permeabilidade, né? E a variação entre o que pode estar integrado com a área social e aquilo, quando é necessário, se torna privativo. Inclusive, se aqui um dia não for um quarto, a gente pode trabalhar com outras finalidades também. E a gente acessa a varanda, é um terraço aberto que tem a possibilidade de visualizar a cidade num campo bastante aberto, né? E aí eles têm um grande maciço verde daquele lado, aqui também, né, a gente vê toda a cidade, né, e daqui dá para entender a questão do nível, né, como a gente está mais elevado. Bem mais alto. E tudo isso é proposital, né? A gente criar também uma área de varanda que fosse generosa, não apertadinha, né? Eu lembro que até no projeto A Posição da casa, a gente pensou nisso também. É sempre esse cuidado, o sol da manhã e o sol da tarde que eles puderam contemplar aqui. Um bom projeto de arquitetura a gente exemplifica dessa forma. Então, um terreno de esquina com acessos independentes, tanto de serviço quanto garagem, quanto social. A gente locou a construção nos fundos do terreno, proporcionando um espaço maior de área verde, de área livre, para piscina, para deck, para recreação e, ao mesmo tempo, proporcionando um espaço agradável de contemplação das vistas que são predominantes aqui no local.